Boa noite, Newton. Bem-vindo. Boa noite, Padre Glênio. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Padre Glênio. Obrigado Boa noite, pela oportunidade de falar. Que bom. Boa noite. Estamos aqui, as pessoas estão entrando, né? O Padre Glênio costuma dar boas-vindas a quem já está na sala, temos aí 12 pessoas. Pois é. Com eles antes da gente apresentar o Newton? Sim, boa noite, Newton, boa noite, Marcelo também. Boa noite. Comunidade aí reunida, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Essa conversa que já está virando uma rotina e tem trazido para nós muito conhecimento, né? Muito boa conversa, que eu acho que é o mais importante do conhecimento, conversar bem, se entender bem, né? E temos a alegria de ter o Newton aqui com a gente, uma grata surpresa, uma pessoa que se predispôs a trazer um pouco do seu conhecimento para nós. Temos aqui hoje Dona Sônia, com certeza o seu Assis deve estar junto, Dona Sônia, o seu Clóvis, companheiro aí de caminhada, a Nádia Santos, o José Alberto Pereira, a Eliana Rocha, né? O Rochinha deve estar por aí também, o esposo, né? A família da Silene, a sua família deve estar aí também, a Silene é professora, aí também, o Célio deve estar junto, as crianças, o Lucas, aqui também a Cris e a Cida, que são famílias de professores também, o Gilberto Bombardi, que eu estava falando para você antes. Gilberto, já falamos de você aqui hoje, tá? Gilberto é um dos responsáveis pela nossa comunicação, ele é jornalista. E Gilberto, quando acabar o bate-papo, entra na sala, que o Newton tinha algumas perguntas para a gente ficou de responder depois. Né? Tem a Regiane, que você não viu, que está lá no comecinho. A Regina. Regiane Aparecida, Mário Donadio. Eu não vi, aqui no comentário não aparece. É que eles entraram bem antes que você. Não, mas aparece mais lá embaixo, Marcelo. A Eliana Rocha, já falei, a Paula Bombardi, a esposa do Gilberto, a Eliana Sader, nossa companheira aí de bate-papo também, né? O Mário, nosso querido Mário, né? O Mário Donadio, e a Solange Aparecida. Bem, quem foi a Maria Aparecida Oliveira, né? E quem foi entrando vai participando da conversa com a gente aqui. Newton, o tema parece que todo mundo, quando começa a falar, acha que está se comunicando. Você é estudioso, fez pós-doutorado na área. Eu queria que você iniciasse esquentando o tema para a gente, né? Se apresenta um pouco, o que você faz, né? E a gente dando este tom, né? Refletir sobre comunicação, que muitas vezes a gente entra em crises pessoais, né? Falei, mas não fui entendido, o cara está falando e eu não estou entendendo nada, o problema é meu, o problema é dele, acho que eu estou ficando louco. E você também estudou a questão de comunicação de massa, né? Propaganda, coisas que muitas vezes causam impacto na gente, que seria bom a gente estar alerta por isso. Bem-vindo. Obrigado, queria agradecer aí pelo convite, né? Obrigado pela presença de todos e todas. Né? Eu vou falar isso que eu vou falar hoje tem como base os meus trabalhos, né? A parte teórica não é minha, é bom deixar isso claro, né? São coisas que eu aprendi na minha pós-graduação, no meu mestrado, no meu doutorado na Faculdade de Letras, na Universidade de São Paulo. Eu tenho também uma trajetória aí como professor universitário, mas faz uns 15 anos que eu passei a trabalhar como jornalista numa empresa de logística de petróleo, derivados e álcool, né, onde eu estou até hoje, e eu estou inclusive na área de responsabilidade social agora. Não é? E eu vou falar de um tema que é muito mais de comunicação interpessoal, mas vocês vão notar que tudo que eu falar dá para fazer, dá para extrapolar para qualquer coisa, né, para a mídia, para esses momentos políticos complicados que a gente está. Então, é uma maneira, digamos, diferente de entender o assunto de comunicação. Eu vou fazer a minha fala jogando perguntas para vocês e pedindo para que vocês, por alguns segundos,
tentem pensar uma resposta para elas, né? Bem, eu vou fazer, então, a primeira pergunta que eu vou fazer é quase uma pegadinha, né? Que é o seguinte, vamos imaginar uma situação muito comum, você vai conversar com alguém, aí você explica uma coisa que você quer, uma vez, duas, três, quatro, a pessoa não entende. Aí a pergunta é, o que você pensa disso, né? Pode ser aí um professor com seus alunos, pode ser um pai com os filhos, pode ser a esposa com o marido com a esposa. Você fala, explica, aí resolve explicar de outro jeito, a pessoa continua não entendendo. Eu acho que você já ouviu ou já disse essa frase. Eu expliquei 1000 vezes para você e você continua não entendendo o que eu estou dizendo. O que você pensa dessa situação, né? O que você acha? Você acha que a pessoa com a qual você está conversando, ela é preguiçosa, ela tem má vontade de te entender, ela não tem inteligência suficiente? O que você acha, né? O que você acha em situações assim, quando a comunicação parece não funcionar de jeito nenhum? E, principalmente, quem você acha que está errado, né? Antes de continuar, para a gente conversar a respeito da resposta, eu vou falar uma coisa que, inclusive, é meio diferente do que se aprende até em curso de comunicação, né? Primeiro, que comunicação não é transmissão de informação, não é a coisa, eu passei uma mensagem inocente para fulano, não tem nada disso, né? Comunicar, né? A comunicação entre seres humanos é sempre uma comunicação de convencimento, é um ato de persuasão. E eu vou mais longe ainda, né? Comunicação é manipulação, é manipular o outro. Aí você vai ficar, como assim manipular? É uma coisa do mal essa comunicação? Não, eu espero que eu vou explicar para você, né? Tem muita gente que acha essa palavra muito forte, e principalmente não gosta de admitir que é o manipulador, né? Na impressão de uma certa maldade, que você tem más intenções com o outro. Será que é assim mesmo, né? Bem, se a comunicação é um ato de manipulação, e se você não convence alguém do que quer, o problema, qual é? É a sua forma de comunicar, né? Se o outro não entende, não faz o que você deseja, desculpa te falar, mas a falha é sua, ok? E eu vou mostrar algumas ideias centrais dessa palestra. E uma dessas ideias centrais é que comunicação não é o que você diz, comunicação é o que o outro entende. Portanto, se o outro não entende nada, não houve comunicação, simplesmente você não comunicou, não é? Se João fala e Maria não entende nada, ou ao contrário, Maria fala e João não entende nada, não é? O erro é do João quando comunica ou da Maria quando comunica, não o da pessoa do outro lado que não entende, né? O que eu quero dizer com isso? Que comunicar, para comunicar alguma coisa para alguém, você tem que ter uma estratégia, não é? Pode pôr aqui. Pega para mim aquela blusa que está lá em cima. Oi, parece que o microfone é aberto. Está desligado já. Bem, então se você quer comunicar algo a alguém, se você quer que esse ato de manipulação, persuasão seja bem sucedido, você, antes de ficar falando, você precisa ter uma estratégia de comunicação. Eu vou dar 2 exemplos concretos da minha vida pessoal para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu tenho uma filha de 22 anos, que, aliás, está aqui atrás, no outro cômodo de casa com o namorado, né? Uns anos atrás, ela se chama Helena, uma menina super bonita, né? Estuda Direito. Uns anos atrás, eu estava observando que a minha comunicação com a Helena estava péssima, né? Não que a gente brigasse, não, nada, é que a gente simplesmente mal tinha tempo para conversar, só isso, né? E minha filha, assim, ela não funciona com pedidos do tipo assim, filha, vem cá, senta aqui no sofá, vamos conversar, me fala como foi o teu dia, né? Não, a Helena não, qualquer coisa que força a Helena a fazer, ela não faz, né? E aí, bem, eu estou no meu papel de comunicador, manipulador, é onde eu quero chegar a uma situação de diálogo com a minha filha, e que esse diálogo aconteça naturalmente, que eu não force a barra. E qual é a estratégia que eu
eu bolei para que essa comunicação acontecesse de uma maneira tranquila, alegre, leve, né? Então, no fundo, a pergunta é, qual foi a minha estratégia? E eu pergunto agora para vocês, o que vocês fariam, qual a estratégia que vocês teriam numa situação como essa, não é? Primeiro, que para você convencer alguém de alguma coisa, você precisa conhecer a pessoa, você saber dos limites da pessoa, do que ela quer, do que ela deseja, do que ela não gosta, das vontades da pessoa. E aí eu analisei a minha filha. Quem é a minha filha, né? O que estava acontecendo na vida da minha filha que eu poderia utilizar nessa estratégia de comunicação? Eu notei duas coisas, que ela queria fazer academia, e eu também queria fazer academia, e nós dois temos uma coisa que a gente adora fazer, que é andar. Os dois adoram andar. E aí a minha estratégia foi a seguinte, né? Primeiro, eu fiz um convite para que a gente se matriculasse junto na academia, e principalmente eu escolhi uma academia a 3 quilômetros da minha casa. Ou seja, a gente ia meia hora andando, fazia academia e voltava meia hora andando 2 vezes por semana, não é? E aí o que acontecia? Quase sempre, nessa caminhada, a Helena se sentia à vontade para conversar as coisas do dia a dia com ela, não é? É lógico que nem sempre funcionava, às vezes ela botava o fonezinho de ouvido e ficava escutando música, não é? Mas na maior parte das vezes isso funcionou e funcionou muito bem, não é? Quer dizer, eu criei uma estratégia, manipulei a minha filha para fazer essa caminhada comigo, quis que ela dialogasse comigo e nessa estratégia de comunicação tudo deu certo, não é? Ou seja, a minha estratégia foi bem sucedida. Eu consegui manipular a minha filha, né, a conversar comigo, isso por anos, e só terminou agora com esse problema da Covid, né, que impediu a gente de fazer academia como todo mundo, não é? Agora, eu peço para vocês, façam uma análise agora se manipulação nesse sentido é alguma coisa do mal, ou, ao contrário, é um movimento importante, principalmente, por exemplo, para mim, que sou pai, que preciso acompanhar o desenvolvimento da minha filha e quer ter um diálogo com ela, né? Eu vou insistir, a manipulação ela só funciona em comunicação, nessa estratégia de persuasão, se você levar em consideração os valores e os limites da pessoa com quem você está falando, com quem você quer comunicar alguma coisa, não é? Portanto, se você fala e não convence ninguém, não consegue passar o seu recado, não consegue que o outro mude uma atitude ou faça alguma coisa que você acha mais desejável, a falha é sua, não é do outro. E o problema é sua comunicação, não é que o outro não entende, é você e a sua comunicação que precisa mudar, não é? Agora, o que é convencer alguém, não é? Existe um jeito de convencer alguém? Tem uma maneira de pensar como que pode funcionar esse convencimento? Sim, não é? É quase uma coisa... Eu vou falar algo que vai soar estranho de novo para vocês, mas depois vocês vão perceber que tem toda a lógica, não é? Para convencer uma pessoa, só tem 2 jeitos, só 2. Ou você desperta um desejo na pessoa de fazer o que você quer, ou você obriga a pessoa. Desejo, obrigação. Só esses 2 jeitos, não é? Ou é um ou é outro, ou principalmente o que a gente vai discutir é sempre um pouquinho dos 2, não é? Eu vou retomar o exemplo da minha filha. Imagina eu sentar na mesa com a minha filha na hora do almoço e falar assim, Helena, eu queria que você falasse da sua vida, porque, eu sou seu pai, eu preciso acompanhar a tua vida. A Helena ia falar? Ela seria obrigada a falar. E eu utilizaria o meu papel de pai, né? A minha autoridade de pai. Iria funcionar? Não. Nesse caso, essa comunicação por obrigação seria mal sucedida. O que eu fiz com a minha filha foi utilizar uma estratégia de criação de desejos. E nessa criação de desejo, aí sim a comunicação passou a funcionar. Eu despertei na minha filha um desejo de querer caminhar comigo, para que a gente fizesse academia juntos. Nesse processo, ela se sentisse livre para conversar comigo quando ela quisesse, né? Agora você pode pensar, então é só despertar desejos no outro para conseguir passar o meu recado, para que a comunicação aconteça? Na verdade, não, né?
A manipulação de alguém sempre envolve uma estratégia com diferentes doses de desejos e obrigações, né? Toda manipulação para convencer alguém de alguma coisa é baseada no uso de estratégias para você impor deveres ou obrigações de um lado e despertar desejos de outro, mas, né, sempre tem um pouco dos dois. Agora, o que sempre funciona melhor? Despertando desejos, não é? Despertar desejos é uma estratégia sempre muito mais eficaz. Eu vou dar alguns exemplos para mostrar que sempre tem um pouquinho dos dois, né? E eu vou dar alguns exemplos onde você é o próprio manipulador de você mesmo. Quer ver? Por exemplo, se você estuda por obrigação, ou você acha que é um sacrifício que você precisa ter para achar um emprego melhor. Ou seja, um emprego melhor é um desejo, não é? Ou você estuda, outro desejo, porque você se sente atraído por uma profissão. Você quer virar médico, jornalista, engenheiro, biólogo, e deseja entrar nessa área. E se estimula com esse desejo, se projetando, né, como profissional, ganhando dinheiro, tendo prestígio, né? Você trabalha, vamos supor, você trabalha por obrigação, porque precisa de dinheiro, ou você trabalha por desejo, porque gosta do emprego onde você está, não é? Você é casado, e aí vamos lá, olha lá, porque você se sentiu pressionado pela família, pela sociedade, de algum jeito, para mostrar que era um adulto responsável o suficiente para assumir compromisso, ou porque você achou alguém muito legal, despertou o amor e desejo em você, de ter uma vida em comum, de ter filhos. Percebe? Tem sempre um pouco de obrigação e tem sempre um pouco de desejo para você fazer alguma coisa, não é? Não é fácil responder a essas questões. Agora, de novo, o que funciona melhor é sempre a criação de desejo. Eu vou dar um outro exemplo agora, que é real também, não é? Que foi um problema que aconteceu numa empresa que eu não posso falar o nome, porque eu não estou autorizado, não é? Mas aconteceu de verdade. Tudo isso que eu vou falar é verdadeiro, né? Essa empresa, que tem milhares de empregados, estava constatando que uma parte da força de trabalho não estava utilizando equipamentos de segurança individual, aqueles EPIs, não estava utilizando capacete, de vez em quando o pessoal pegava na área gente sem óculos de segurança, não é? sem os devidos cuidados, sem seguir os procedimentos de segurança, principalmente em atividades perigosas, e até coisas do tipo assim, não usar brinco e aliança quando está mexendo com aparelhos com engrenagens, não é? Aí pergunto para você, agora você virou um profissional de comunicação dessa empresa, você vai aplicar todos esses conhecimentos que eu dei para você, não é? Como você faria uma campanha de comunicação para que as pessoas, esse grupinho que não utiliza equipamento de segurança, passasse a utilizar e a empresa aumentasse os índices de segurança? Por desejo ou obrigação? Não é? É bom lembrar que por obrigação já tinha. A empresa ameaçava todo mundo que não usava EPI de demissão, de castigos, etc. Nada funcionava. Ou seja, a obrigação, o dever, as ameaças não estavam surtindo efeito. Você tinha que, então, pensar numa estratégia de fazer com que o cara fizesse o que era certo, usar os equipamentos de segurança, despertando um desejo nele de fazer. Aí pergunto, qual seria a tua estratégia? Não é? A solução encontrada, que eu vou contar para vocês, para mim foi extremamente criativa, simples e rendeu um tremendo resultado. Né? O que aconteceu? Né? A empresa passou a envolver a família dos empregados nas campanhas. Primeiro, eles bolaram uma frase assim: alguém que te ama está te esperando em casa do jeito que você saiu para trabalhar. De novo, alguém que te ama está te esperando em casa do jeito que você saiu para trabalhar. Mas sabe o que eles fizeram? Bem, eles pediram fotos dos empregados, deles com os filhos, com as filhas,
com as mães, com os pais, com os avós, aquelas fotos, pessoal comendo junto, um churrasco, se abraçando, aquele pai brincando com o filho depois do trabalho, a esposa abraçando o marido, e colocaram essas fotos em todas as unidades da empresa, não é? Funcionou. E você vê, é uma típica manipulação por desejo. A mensagem é clara. O que passou na cabeça do empregado? Eu vou me cuidar, não só porque eu me preocupo comigo mesmo, mas eu reconheço que a minha vida e a minha integridade física, elas são importantes para as pessoas que eu amo, que dependem de mim. E aí, legal, não é? Funcionou, campanha bem sucedida, manipulação por obrigação continuou existindo, né? Lógico, né? Castigo para quem não cumpre as regras, mas em dose muito maior, uma manipulação por desejo de se manter para cuidar da família, não é? O que a gente aprendeu até agora? Que comunicação interpessoal é manipulação, não é troca de inocentes mensagens, nem de inocentes informações, né? Para persuadir alguém a fazer ou não fazer alguma coisa, a gente precisa despertar desejos e obrigações no nosso público-alvo, né? Para ser bem-sucedido, a gente precisa respeitar a visão de mundo e os limites das pessoas de quem queremos convencer, né? O mais importante, se a gente não consegue convencer, não é o outro que é burro, que é ignorante, tem má vontade. O problema é que nós não estamos sendo competentes na nossa comunicação e a gente tem que achar uma estratégia de comunicação que funcione, não é? Então, de novo, para convencer alguém, cada um de nós deve levar em consideração o que o outro pensa, quais são seus valores, crenças, limitações e possibilidades, não é? Lembra, a gente falou que comunicação parece uma coisa do mal? Pelo contrário, a comunicação que eu estou falando aqui, que é uma comunicação de manipulação, ela pressupõe o respeito àquilo que o outro pensa, porque senão não tem comunicação, né? E, de novo, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende, não é? O outro não é problemático, não é? E, principalmente, o outro não é uma coisa vazia, ele interpreta o que você está falando, não é? Ele tá julgando você, ver se você realmente está falando a verdade, se você realmente vai cumprir o que você promete, não é? Pode falar. Só trazendo, né, começando a colocar a comunidade na conversa, a sua primeira pergunta, sei que você ainda quer fechar aí, mas a Eliana Sader colocou: é certo pensar que eu não expressei direito, mas dá vontade de achar que o problema é do outro. Hã? O Gilberto coloca: eu penso que sou um bom comunicador, eu assumo essa culpa. E a Eliana Rocha coloca: a maioria das vezes eu acho que eu estou errada e penso que não sei transmitir o que eu quero. Né? Sim, eu parto do pressuposto que o erro é meu, não é? Eu sempre parto desse pressuposto, que o erro é meu. Até porque, pensa bem, se você está falando alguma coisa para uma pessoa que você não consegue convencer, por que você escolheu aquela pessoa para ser convencida? Não é? Não faz muito sentido, não é? Eu acho outra coisa também, quando você se responsabiliza pela comunicação e se responsabiliza por toda essa troca, não é? Você não pode fazer de conta que o outro não entendeu para depois você se fazer de vítima da própria comunicação e dos problemas que essa comunicação criou, em que você também é parte importante dela, não é? Eu acho assim, essa incomunicabilidade, muitas vezes, ela serve de desculpa para as pessoas falarem: olha, eu queria, mas não fiz porque o outro não entendeu e não sei o quê. Né? Cria situações onde, por exemplo, às vezes as pessoas não querem realmente se entender, elas não querem chegar em acordo. Você já viu aquela do casal de namorados que não resolvem fazer as perguntas certas porque eles têm medo das respostas, não é? Eles sabem o que o outro vai falar e a confusão que vai criar, porque os valores são distintos, e a pessoa resolve não perguntar para levar essa questão e fica essa questão indo para adiante, porque falta o diálogo, falta o conhecimento do outro e do respeito da opinião do outro. Então, assim, para mim,
É muito claro. Se eu não comuniquei, a falha é minha. Agora, eu também não vou chegar aqui e falar assim que eu sou perfeitinho, entendeu? Eu não sou perfeitinho. De vez em quando eu gosto de fazer papel de vítima também, né? Pô, olha, falei, né? Mas não é fácil, né? Nós somos seres humanos. Como seres humanos, também a gente, de vez em quando, a gente perde a paciência, a gente não acha uma estratégia, né? A gente é ser humano. Eu também sou ser humano, né? Nem sempre funciona, né? Continuo? Vamos. Posso continuar? Marcelo, seu microfone está fechado, Marcelo. Tá bom. Aliás, é a terceira Eliana participando. Tem pessoas que não gostam de regras, e ainda mais que tem que ser obrigadas, né? Que já é o segundo tema que você pegou, da questão do ou pelo desejo ou pelas regras. Sim, é muito mais fácil você despertar desejo nas pessoas, não é? Perfeito. E você vê, esse caso que foi da estratégia de segurança, é muito interessante. A pessoa faz, e ela faz com gosto, não é? Ela sente, ela foi convencida de uma tal maneira que ela acha que aquilo realmente é o melhor para ela, para a vida dela. Não é? Ela não se sente obrigada. Não é? E, pô, essa é a grande comunicação. Essa é a grande comunicação. Perfeito. Tem um fã seu aqui, Barbosa Oliveira, dizendo: Newton Hernandes é fera na comunicação, e você acabou de confessar que nem sempre é tão fera assim. Não, de jeito nenhum. Né? Tem hora que não funciona. Tem hora que eu sou normal. Tem hora que eu discuto com a operadora de telemarketing, entendeu? Que não leva a lugar nenhum. Você quer uma comunicação que não leva a lugar nenhum, você discutir com o operador de telemarketing. Né? E tem hora que eu discuto. E o Mário coloca: manipulação não é um termo muito forte. Por que não educação, onde o receptor não é objeto, mas também é sujeito? Bem, eu defendo que sempre, aliás, a minha comunicação toda é centrada nisso. Você não vai ter uma estratégia de comunicação que funcione enquanto você não respeitar o outro lado, as suas opiniões, as convicções da pessoa, porque se você não tiver esse respeito, nenhuma comunicação vai funcionar. É manipulação justamente para a gente ter clareza de que a gente é um ator neste processo. E é um ator que entra consciente, entendeu? É nesse sentido de lembrar a consciência desse ato de comunicação e de chegar a algum lugar. É lógico que, assim, manipulação é uma palavra que tem sentidos ruins, não é? Mas eu estou trazendo esse sentido de manipulação aqui como um sentido diferente, ligado à persuasão e ligado a essa consciência do ato de transformar uma pessoa, a vida de uma pessoa, de fazer ela fazer alguma coisa ou não fazer. Por exemplo, você pode querer convencer alguém a não utilizar drogas. É o típico caso de convencer a não fazer, não é? Existe convencer para fazer e existe convencer para não fazer também. Então, eu gosto da palavra manipulação por me lembrar que eu sou um sujeito, né, que tem responsabilidade nesse ato. No sentido de influenciar comportamento. Sim, e tem responsabilidade pela essa influência de comportamento. Entendeu? Às vezes você fala assim, o outro não entendeu o que eu quis falar bem. E aí você passa para o outro a responsabilidade de ter feito alguma coisa que você não esperava. Bem, se você fez alguma coisa que você não esperava, a tua estratégia foi ruim, não é? E a responsabilidade é sua. Então, é nesse sentido, né, que eu trago para o ato de comunicação uma responsabilidade. Podemos continuar? Sim, retomamos a sua fala. Eu tenho uma outra questão que eu gosto muito aqui, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando, que é o seguinte, que a gente chama, na minha teoria, de contratos. Não é? É uma coisa interessante, né? Outra coisa que a gente cai muito, que é o seguinte: você vai planejar uma estratégia de comunicação. E aí você acha que o outro tem um contrato com você, que o outro tem certas obrigações com você, porque você tem um contrato na tua cabeça da sua relação com o outro, não é? Então, a partir desse contrato imaginário, você faz a estratégia de comunicação, ou não faz, não é?
E aí, muitas vezes, é um horror, não é? Então, assim, eu queria falar um pouco, tem uma situação que eu gosto muito, não é? Aliás, uma pergunta para mostrar essa ideia do contrato. Pega um casal de amigos, por exemplo, chama o marido do lado, assim, pergunta para ele, o que é amor para você? Aí depois você chama a mulher e fala assim, o que é amor para você? Será que eles vão falar as mesmas coisas? Cada definição de amor vai remeter a um contrato diferente, né? Um vai falar, não, amor é desejo, amor é não sei o quê, amor, o outro fala assim, não, amor é responsabilidade, é fidelidade, é assim, 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 assim. Quer dizer, as definições já mostram que cada um tem um contrato diferente e o que é mais interessante, a palavra é a mesma, não é? Sob essa palavra mesma, tem um monte de sentidos. Eu acho que o padre sabe muito bem. Em cima da palavra Jesus Cristo também, quantos sentidos tem, né? Quantos sentidos tem nessa palavra Jesus, não é? E quantos sentidos, quantos grupos tiram sentido dessa palavra? Então, esses sentidos remetem a contratos. E às vezes a gente erra na nossa comunicação porque a gente acha que o outro tem deveres com a gente e não tem. Eu vou contar uma história para falar desse contrato, que é de um casal que eu conheci, né? Eles viviam 25 anos juntos, né? E na época que isso aconteceu, uns anos atrás, eles tinham 2 filhas adolescentes, né? Um dia eles estavam assistindo televisão, quando ela perguntou por que o marido estava tão quieto, né? E por que ele estava tão quieto nos últimos tempos? Aí ele simplesmente olhou para ela e falou assim, eu estou infeliz nesse casamento. Ela ficou completamente surpresa, né? E aí ela falou assim, como assim que você está infeliz? Né? A gente está aqui, né? Assistindo televisão. Bem, ele disse que estava infeliz, que ele queria se separar, e nesse mesmo dia ele foi para o quarto, fez a mala e saiu e nunca mais voltou, né? A minha amiga passou meses chorando sem parar, né? Porque para ela estava tudo bem, não é? Ela estava feliz porque eles não brigavam, ela estava feliz porque o marido tinha virado, nas palavras dela para mim, um grande amigo, não é? Na cabeça dela, o contrato, né, era o seguinte, né, tinha uma cláusula dizendo assim, o casal, no meio do casamento, se torna naturalmente um par de amigos. Ele, por outro lado, não queria uma amiga. O que ele queria, eu não sei, porque eu sou amigo dela, não sou amigo dele. Né? Agora, o que é interessante é que ele não queria uma amiga, e ele se separou dela. Né? Então, de novo, quando as pessoas falam de casamento, amor, política, espiritualidade, felicidade, trabalho, realização, status, filhos, dinheiro, né? Elas podem estar utilizando a mesmíssima palavra ou certas noções para falar algo completamente diferente. Né? E aí, o que tem a ver a história de comunicação com a minha amiga? Se minha amiga tivesse percebido que a noção dela de casamento era diferente da noção do marido, né? Pelo menos neste momento de vida em comum, talvez ela tivesse bolado uma estratégia de comunicação em que ambos pudessem achar pontos em comum para se sentirem realizados, né? Então você vê, ela não fez isso, ela perdeu uma oportunidade de comunicação por acreditar num contrato que só existia na cabeça dela, não é? Então, assim, de novo, manipulação é manipulação. Agora, neste caso, vocês percebem, minha amiga também tinha que mudar o ponto de vista dela, não é? Ser mais aberta para as coisas, para ter uma comunicação mais efetiva. E esse contrato fechou, não é? E, por último, eu queria falar de uma coisa que eu estou falando de comunicação, principalmente de comunicação interpessoal, né? E se tem uma coisa que está havendo pouco ultimamente, não é justamente comunicação. Não é? A gente está vivendo um momento de extrema polarização, onde as pessoas estão se fechando em grupinhos de WhatsApp, não sei o quê, e que grupinhos que só falam a mesma coisa, só falam aquilo que elas próprias querem ouvir, e isso não é comunicação. Né? E tem um outro problema gravíssimo,
que eu acho que a gente tem que ficar de olho para voltar a ter essa comunicação, que eu chamo o problema de querer ter razão, né? O que é esse problema de querer ter razão, né? Então, assim, na comunicação interpessoal não há apenas diálogos que funcionam ou que não funcionam, né? Esse ter razão é um problemão que vale a pena ficar atento, porque ele mata ou torna a possibilidade de diálogo e a resolução de conflitos quase impossível, né? A maior parte das nossas discussões no trabalho, em casa, com amigos, né, até no nosso cotidiano aí, com motorista de ônibus, de Uber, né, muitas vezes é para ter razão, não é para chegar em nenhum lugar, é para botar uma energia, é para falar assim, eu entendo mais do que você, eu sei mais do que você, eu sou diferente de você, entendeu? Então, assim, não adianta, gente, a gente tem que voltar à comunicação, né? Quando a gente só quer ter razão e fazer nosso ponto de vista prevalecer de todas as maneiras, né? E eu digo assim, às vezes não é só brigando, não. Às vezes é emburrando, né? Todo casal tem um que emburra, não é? Às vezes é esmurrando, às vezes é acusando, às vezes é reclamando o tempo todo, né? Em suma, é tornar a vida do outro um inferno em vez de dialogar, né? Eu acho que, nesses casos, nós gastamos um tempo e uma energia na tarefa de convencer o outro simplesmente de que nós estamos certos, somos os mais sabidos, os sensíveis, os inteligentes. E eu acho que não leva a lugar nenhum, né? Eu volto ao exemplo da minha filha, né? E não mais obrigando, mas agora buscando esse ator que tem razão, esse pai que tem razão. Eu poderia ficar toda hora enchendo o saco da minha filha, falando assim, pô, você não conversa comigo, né? Eu sou seu pai, né? Você não conversa, você é desrespeitosa comigo, e assim, eu transformaria a vida da minha filha num inferno, e ela, como vingança, aí que ela não iria conversar comigo mesmo, né? Quer dizer, eu estaria fechando uma porta de comunicação no lugar de abrir e de chegar a esse objetivo. Então, de novo, é manipulação ou é respeito ao outro, é vontade de dialogar, é saber que a gente tem essa coisa de querer ter razão e deixar isso de lado, não é? Entender que nós somos humanos, não é? E buscar o tempo todo o outro, buscar coisas em comum com o outro, não é? Então, eu acho que ter razão bloqueia a possibilidade de diálogo e torna qualquer diálogo difícil e faz com que tudo na vida da gente seja uma perda de energia inútil, né? Eu acho que todo mundo tem vontade de ficar ganhando discussão, de se mostrar superior, mas não leva a nada. E eu queria deixar uma frase aqui, até para terminar, né, a minha fala, e deixar aberta para as perguntas, uma frase do Ferreira Goulart, do poeta que morreu aí recentemente, que ele falava assim, melhor ser feliz do que ter razão, tá? Eu poderia até mudar um pouco a frase e falar, melhor se comunicar e ser feliz do que ter razão, tá bom? Então é isso, gente. Fico aberto às perguntas aí. Fala, Padre Glênio, né? Você sempre comenta esta questão da comunicação e é um comunicador nas suas homilias. Como é que bateu para você essa reflexão? Não, essa última frase que o Newton soltou, a gente trabalhou um texto, eu trabalho com casais, né? Eu tenho agora não, por causa da pandemia, mas antes da pandemia, aqui no projeto Integração, nós trabalhávamos com um grupo de casais, assim, era uma roda de conversa com os casais sobre realmente sobre a questão do casamento, da convivência dos casais, né? E a gente percebe que na família, por exemplo, a família não, entre os casais, os grandes problemas dos casais, eles aparecem por falta de uma comunicação assertiva, né? Ou seja, uma comunicação e um diálogo, né? E aí eu utilizei um texto, que o tema do texto era o que é melhor, ter razão ou ser feliz? Aí você me lembrou desse texto que eu trabalhei com os casais e deu um pau danado, né, entre eles, né? Porque
Uns dizem, não, eu prefiro ter razão, outros dizem, não, eu quero ser feliz. Né? Então, eu achei muito interessante que você trouxe, eu acho bacana. Realmente, eu como comunicador, porque é assim que eu me sinto, porque sou eu que comunico, de algum modo, a fé para as pessoas, né? Sempre me preocupo, né? O Marcelo uma vez fez uma pergunta para mim, padre, como é que você sai de cada missa? Eu falei, sai exausto, porque eu tenho, e cada missa que eu celebro eu saio exausto, assim, eu saio assim, mas por quê? Como professor, né? Um professor também tem essa mesma... né? Exato, porque assim, ele perguntou para mim, por quê? Mas a missa não é para você ficar bem, eu falei assim, isso para as pessoas que participam, mas para quem preside, eu tenho eu fico, né, muito concentrado em que as pessoas possam entender o que eu estou dizendo, né, a mensagem que eu quero passar, para que as pessoas possam levar para casa algo que elas possam se segurar no momento que elas tenham dificuldade, ou seja, algo que fique dentro delas. Então, eu acho que uma comunicação bem feita é aquilo que eu comunico, claro, que eu não sou responsável por aquilo que as pessoas escutam, eu sou responsável por aquilo que eu falo, né? Mas que cada um vai escutar com seus próprios ouvidos, com seu próprio decodificador, né? Mas eu fico exausto, porque eu fico preocupado em que as pessoas entendam o que eu estou falando, porque senão tem aí o ruído na comunicação, tem uma série de questões que as pessoas, de repente, podem, claro, eu não sou responsável por aquilo que elas entendem, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo, então eu tento me comunicar o melhor possível com as pessoas, não de maneira assim, de maneira muito especial, porque também isso é impossível, porque o público é variado, né? Você não tem um público único, uniforme, quem senta nas fileiras da igreja, né? Você tem crianças, você tem jovens, tem idosos, tem adultos, tem gente que estudou até certo ponto, tem gente que infelizmente não teve condições de ir para a escola. Por isso que a comunicação que eu tento fazer com a comunidade é uma comunicação assim para que todos entendam de algum modo. Eu gostei muito obrigado por você partilhar o seu saber com a gente, que me ajudou muito aqui. É uma coisa, é um tema assim, dá para a gente, né? Eu mesmo fiquei pensando assim, se você pega uma família, tem tantas formas de comunicação. Por exemplo, eu adoro cozinhar e gosto muito que cozinhe para mim, né? E às vezes esse é um ato que não tem tantas palavras, mas tem essa doação de algo que é seu, de fazer o outro ficar feliz com uma comida que você fez. Isso é toda uma questão de comunicação também, mas é uma comunicação de outra ordem, porque envolve os afetos, né? E você vê, a Covid tirou da gente uma outra forma de se comunicar, que é mostrar o nosso afeto fisicamente, que é abraçar alguém, sair com alguém, estar perto de alguém. Isso também é uma comunicação que, inclusive, eu acho que todo mundo está se ressentindo disso, né? Não poder. Eu, por exemplo, eu não posso, meus pais estão numa instituição, eu não posso abraçar meus pais já faz um ano, não é? Eu tenho que ficar de máscara, um num canto, outro no outro, quer dizer, é quase uma violência, não é? Então, assim, são formas de comunicação. Eu acho que é legal a gente estar atento, não tem só o conversar, o convencer, tem um monte de formas de estar no mundo, de conversar, de mostrar afeto, né? Às vezes, você não precisa nem conversar com a pessoa, você só está do lado dela vendo um pôr do sol, ponto, é uma comunicação fantástica, não é? Então, um sorriso, um olhar, né? Quer dizer, sim, tem tantas formas de comunicação, e também tem outras formas de não comunicação, que é essa coisa toda que a gente está vivendo, esse lixo todo, né? Principalmente da política partidária, né? É um horror, né? Tem perguntas aqui para isso. Vamos lá. Simone coloca para a gente. Obrigado por partilhar esse testemunho de sua amiga. Vou levar esse conhecimento para a vida. Legal, Simone. De fato, o que é amor para mim não é a mesma coisa que é amor para o outro, e se a gente não conversa, a gente se ilude. Regiane Aparecida, na minha infância, eu e meu pai não tinha boa comunicação, porque ele era muito fechado. Ao passar do tempo, acabamos entendendo uns aos outros. Agora nos damos super bem. Acontece isso de demorar muito tempo para conseguir se entender?
né? Eu acho que sim. Sempre as gerações são diferentes, né? A gente tem que ter abertura para as diferenças das gerações, né? Então, Sempre, né? e aí eu digo, você vê, a boa comunicação é sempre uma abertura para o outro, né? Não é um fechamento, né? É sempre uma abertura para o outro. O Barbosa, isso é comunicação manipulada, principalmente no meio da política. Posso falar uma coisa para que as pessoas pensem? Eu sempre falo isso para os meus amigos quando estão inflamados, seja de esquerda, de direita, eu sempre falo para eles uma coisa: se você tem sentimentos fortes em política, você foi manipulado, não é? Se você tem sentimentos fortes em política, você foi manipulado, né? Quando você quer a eliminação do outro, você foi manipulado, não é? Então, assim, a primeira reflexão que você pode fazer nessa polarização é pensar da onde veio o seu ódio ao outro. Quem te convenceu disso e por que você aceitou este convencimento, esta manipulação? Aliás, essa é a manipulação sem aspas, né? Essa é a manipulação clássica, não é? Despertar ódio nas pessoas, criar um inimigo e desviar a atenção da figura que a gente tem que prestar atenção mesmo, que é essa que pode representar ou está representando a gente, não é? Então, mas desculpa, eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar nesse momento. Mas é legal para pensar, mas é o que você levantou. Hoje, essa polarização, mais do que eu sou a favor e eu acredito, eu sou contra o outro. Né? Sim. E ódio é manipulação. Se você tem ódio, você foi manipulado. Sinto muito te falar, não é? Sinto muito. Qualquer pessoa. A ideia da política, que as pessoas falam, eu odeio política, mas a política é a arte da convivência. A política é conviver, não é? Então, se a gente acha que não pode, tem que destruir o outro para que tenha um mundo que a gente imagina, a gente está destruindo a ideia de convivência e destruindo a ideia de política. E você vê, eu não estou nem falando que o cara de um lado está certo, o outro está errado, não. Né? No momento em que você tem polarização, a gente está perdendo como sociedade. Né? E no momento em que tem indivíduos odiando outros, né, é porque esses indivíduos foram muito bem manipulados. Né? Eles têm que fazer uma reflexão. Legal. O Clóvis coloca, Newton, fiz uma relação com fatos recentes. Há pouco tempo atrás, surgiu uma vacina para o coronavírus de um laboratório grandioso. Houve várias restrições para comercialização e distribuição, inclusive de estocagem, menos 30 graus ou menos. Isso limitou o fornecimento de cobranças morais de outros. Só quem pode mesmo pagar e acondicionar adquiriu. Há poucos dias, depois da vacinação da população, em quase 100%, o país produtor se tornou doador simbólico e heróico e o mesmo vacina já pode ser estocada. A mesma vacina já pode ser estocada. Faltou o... tá aqui. Marcelo, fiz uma pergunta no Face. Você quer ver? Sim, Clóvis, acabei de ver. Por exemplo, nessa história que o Newton está colocando de dificuldade de comercialização, de informação que era tantos graus, depois não é, né? A gente vê isso como falta de comunicação, como incompetência de manipulação? Olha, eu vejo de um jeito completamente... Eu não vou entrar na questão política, né? Eu digo política específica, de política da devacinação, não é? Eu tenho também os meus ódiozinhos, eu também sou humano, mas o que me chama a atenção, e que eu acho que é legal também pensar, trazendo para o meu tema de um outro ponto de vista, é como os jornais criam narrativas, e a vacina é uma narrativa fantástica, que faz a gente ficar procurando o jornal todo dia, várias vezes por dia, para a gente querer saber quando vai ter a vacina, por que não teve a vacina. E, gente, eu estou trazendo para o meu tema. Jornal que é relacionamento, eles vivem disso, não é? Então, quando eles criam uma história onde você tem medo, tem uma narrativa de bandido, de mocinho, você vai lá e consome jornal. Quando você consome jornal, você está deixando os caras ricos, está dando dinheiro para eles, está dando visualizações. Então, assim, para mim, eu vejo como um jogo. Né? Eu vejo como um jogo que, para o jornal, está sendo ótimo.
né? Faz a gente ver o jornal, né? Faz a gente ir para o jornal todos os dias. Então, do ponto de vista da manipulação do desejo de controle, entendeu? Isso é uma manipulação por desejo, e é um desejo por controle. Eu estou lendo o jornal porque eu quero controlar o dia que a vacina vai estar disponível para mim, não é? Aí você está fazendo o jogo do jornal. Então, desculpa, eu não quero entrar na discussão da vacina, mas quero entrar na minha discussão da manipulação. E, para mim, vacina é um tema fantástico. Aliás, vacina e o nosso governo é fantástico. Quem gosta, quem não gosta, toda hora lá, vendo a narrativa, toda hora, né? Eu vi recentemente uma pesquisa que o governo Biden trouxe um problemão para os jornais nos Estados Unidos, que eles estavam tendo pouca... Aliás, a visualização tinha caído muito, porque o Trump era muito histriônico, era um palhaço, era uma pessoa que gerava ódios e amores extremos. E agora que você tem um cara mais ou menos, né, as pessoas não estão consumindo tanto o jornalismo norte-americano como consumia. Então, eu queria trazer a reflexão nesse sentido, né? Perfeito. Eu acho que o Clóvis também, a pergunta dele, como ele escreveu no Facebook, e é um pouco longa, ela chegou pela metade. Ele complementa aqui, acho que você acabou respondendo, né, intuitivamente. Ele responde assim, ele pergunta que se realmente, né, essa comunicação, a comunicação é manipuladora. Nesse caso, é manipulação da manipulação. Né? Ele pergunta, é manipulação da manipulação? Eu acho que você acabou respondendo, né? Sim. Né? E é uma manipulação por desejo, é uma manipulação por desejo de controle. E se vocês perceberem, o grande sentimento, isso não sou eu que estou dizendo, né? São vários estudiosos, o grande sentimento manipulado pela mídia ultimamente, aliás, nos últimos anos, se chama medo, não é? Porque cada vez que a mídia te dá um medo, vai vir inteligência artificial que vai tirar o teu emprego, vai ter uma mudança climática, você fica com medo. E esse medo faz com que você tenha necessidade de controle, e a necessidade de controle faz com que você consuma os meios de comunicação de massa. Então, é perfeito. Se você consumir as nossas mídias hoje, você pode ter certeza que você vai consumir medo, né? E esse medo existe para fazer você consumir a mídia, não é? Para ter na tua cabeça um desejo de controlar a sua vida sabendo das notícias em primeira mão. Que é uma bobagem, você não vai controlar, né? Aliás, a pessoa que nos une, né, que aproximou o Newton da gente, que é a Paulina, né, que é supervisora minha e do Padre Guilherme, sempre que a gente está conversando, ela fala assim, controle é sempre uma ilusão. Né? Quer dizer, ninguém vai ter controle de tudo, e eu acho que na comunicação a gente tem que estar muito atento. À medida que eu quero influenciar, né, uma pessoa, eu também estou sujeito a ser influenciado. Por isso é comunicação, né? Que acho que quando você coloca para fins didáticos, né, Newton, a questão da manipulação, isso vale para os dois lados, né? Sim. Eu tenho que entender o outro como ele é, mas o outro também vai querer me influenciar e vai ter que me entender como eu sou, né? E esta coisa, a gente não sabe onde termina. Né? Sim, eu tive eu também faço psicanálise com a Paulina, né? De quem gosta muito, né? Até não convidei ela para ver, para não ficar me sentindo assim, pressionado, né? Ela vai ficar até brava comigo, né? Mas depois eu mando o link para ela. E uma das vezes eu estava conversando isso com ela, porque eu também queria que uma pessoa mudasse um comportamento, e ela me lembrou o seguinte, ela falou assim, a pessoa tem competência para fazer isso que você está exigindo dela? E aí eu falei assim, é verdade, né? Se eu estou toda hora exigindo que a pessoa faça uma coisa e a pessoa não consegue fazer, talvez não seja má vontade, talvez seja simplesmente o fato da pessoa não ter competência para fazer. E isso não desabona a pessoa, né? Algumas pessoas escrevem melhor que outras são ótimas em trabalhos manuais, outras são ótimas para planejar viagem e para, né? Cada um tem sabe fazer alguma coisa de maneira diferente. Se você pede para o outro fazer algo que não está no alcance dele, né, e ficar toda hora nesse processo, de novo, quem que é o problemático aí? É aquele que não muda ou é aquele que tem uma estratégia errada, porque não avaliou direito a pessoa que está tentando convencer? Né? Dentro dessa conversa que você traz, Newton, é muito importante, porque eu converso com os casais justamente sobre isso, né? Eu falo assim, olha,
Às vezes o marido quer que a mulher seja uma pereira, ou seja, dê pera, mas ela é uma figueira, ela dá figos, né? E às vezes o marido, às vezes a esposa quer que o marido seja uma parreira, mas ele, na verdade, é uma mangueira, ele só dá mangas. Sim. Então, ao invés da gente querer manipular o outro para que ele faça aquilo que eu quero, por que a gente não tenta entender quem o outro é, aceitar do jeito que o outro é? Aí você pode pegar a figueira, você pode pegar a mangueira, colocar uma barraquinha na feira e ganhar muito dinheiro com isso. Sim, mas é o que eu estou falando, respeite o outro. Né? Exato, o outro só pode ser aquilo que ele pode ser, não o que ele quer. Essa pode, coisa, né? Eu acho que é um clássico, eu acho que em qualquer sessão de psicanálise é essa coisa da frustração de não conseguir mudar o outro. Né? Eu acho que é um clássico isso, né? Você vai lá e fala assim, mas por que eu faço e o outro não muda? Ué, porque, né, quem tem que mudar é você mesmo, você não está entendendo que o outro não muda, não é? Então, o conflito, na verdade, não é o outro, o conflito está na sua cabeça de querer gerar o conflito e com a mudança que o outro não é capaz, né? De novo eu jogo, são os contratos, né? O que é a pessoa imaginar que tem figo e tem pera? Porque na cabeça dela ela fez um contrato que o outro vai produzir a fruta que ela quer, entendeu? Mas é só da cabeça dela. Mas, Newton e Padre, eu acho que a gente mexe muitas vezes quando a gente pega a questão familiar, né? Meu filho está mexendo com droga, né? O desejo é muito bom, a preocupação é muito boa, mas a comunicação, né, compete, e isso gera frustração. Eu acho que a comunicação tem muito disso. Se eu assumo a minha responsabilidade na comunicação, eu fico exposto a frustrações também, né? Sim. Eu consegui tudo, e tem coisas, eu estou vendo o outro se acabar, estou vendo o outro fazendo coisas, sei lá, vícios, compulsões, né? Pode ser vício em açúcar, vício em cachaça, vício em mentira, vício em fofoca. E eu não consigo influenciar e fico com a responsabilidade e com a impotência. Eu acho que assim, eu acho que é uma questão muito complexa, mas eu sempre pensaria de, bem, não deu certo, eu vou tentar outra estratégia. Não deu certo, eu vou tentar outra estratégia. Depende, eu não quero o bem do outro, então eu vou tentar outra estratégia, não é? Até uma dar certo. Né? Agora, eu acho também que tem uma questão aí, se você está falando com uma pessoa adulta, que há uma coisa que é da responsabilidade da pessoa também, não é? Mas, de qualquer maneira, trazendo a questão para a minha palestra, para o meu tema, é continuar tentando uma estratégia diferente, não é? Até tentar conseguir convencer, não é? Aliás, eu penso assim, eu nunca vivi uma situação como essa e deve ser uma coisa muito penosa, mas eu acho que a tentativa nos alivia, entendeu? Não sei, né? Eu acho que a tentativa nos aliviaria no sentido, bem, eu tô buscando alguma coisa, sinceramente, não é? Não sei. Eu acho muito complexo, muito complexo. Complexo. Mas aí que está, só na hora que eu reconheço essa impotência é que eu me autorizo a continuar agindo. Sim, não é? Não deu certo, tem uma razão para não dar certo, então, qual é a razão? Não é? Perfeito. Olha, o Barbosa Oliveira coloca: Newton Hernandes tem que voltar mais vezes. Que bate-papo legal e descontraído. Parabéns. Obrigado. É a minha primeira live. Eu fiquei assim, meu Deus, como que é uma live? Eu nunca fiz live. Mas legal, obrigado. Legal. Gente, eu vejo que essa coisa, né, de a gente muitas vezes entra nessa coisa da comunicação, e tem o velho chacrinha, né? Quem não comunica se estrombica, né? Tudo é comunicação, é rede social, é um monte de coisa. Eu vi outro dia uma fala, né, dos cientistas apontando essa frustração deles. Eles dão dados de ciência e ninguém acredita. Vem uma fake news e todo mundo acredita, né? Sim. Como é que você vê esse poder da fake news, de que as pessoas... Aliás, eles citaram que teve uma coisa, graças a Deus não chegou para mim,
que divulgaram uma fake news colocando cebola com 3 cravos espetados atrás da porta da frente da casa. Naquela casa ninguém pegaria Covid. Diz que muita gente pôs cebola. Sim, sim. Que poder de comunicação é esse? Bem, isso é um assunto também muito complexo, mas eu puxo de novo a sardinha para minha lata. Eu acho que isso não é comunicação, dentro dessa perspectiva que eu falei, porque eu entendo comunicação como uma coisa que a gente chama na academia dialógica, né? Uma coisa que envolve, né? E isso não é comunicação, isso é buscar no indivíduo o pior dele, né? Que é buscar o medo, que é buscar a necessidade de se sentir superior, porque se sente inferior, né? Então, assim, para mim, tudo isso é um conjunto de manipulações de emoções muito ruins nos seres humanos e que acabam gerando uma bola de neve, né? Onde, principalmente, as pessoas passam a fazer parte de grupos que vão reproduzindo essas coisas e elas se sentem, opa, eu estou num grupo legal, todo mundo me ouve, me entende, acha que que a cebola aí, né? Então, elas partilham da loucura, né? E tornam essa loucura mais poderosa ainda, né? Eu acho que cabe a gente que não aceita isso. Por exemplo, eu faço um papel chatíssimo. Toda vez que eu entro em grupo e alguém manda uma fake news, eu envio na hora. Eu vou lá no site, pesquiso, fotografo e mando lá, bicho, você passou uma fake news, agora cabe a você mandar isso para todas as pessoas que você reproduziu, entendeu? Inclusive se desculpando, né? Eu acho que a gente, como cidadão, pelo menos pode fazer isso. Bem, gente, além da Eliana, que está gostando do papo, olha lá, por favor, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, ainda tem um tempinho para a gente aproveitar o conhecimento do Newton. Fala, padre, está pensativo hoje? Não, eu acho muito importante, porque até como exemplo, aqui na paróquia, o pessoal costumava mandar nos grupos da paróquia frases do Papa Francisco, frases do Padre Fábio de Mello, frases do Papa Francisco. Eu falei, gente, olha, o Papa Francisco é uma pessoa pública e ele tem assessoria de comunicação. Toda vez que ele fala publicamente, com certeza ele falou isso numa entrevista, ele falou isso numa audiência papal, ele falou isso num documento pontifício que ele escreveu. Então, por favor, quando vocês mandarem as coisas que o Papa Francisco fala, manda referência, não é? Aonde foi tirado do jornal tal, foi tirado da entrevista tal, foi tirado da audiência tal, porque quando se tira do site do Vaticano, foi do site do Vaticano, para que a gente possa dar credibilidade, porque senão a gente coloca tudo na boca do Papa Francisco, não é? Então, daqui a pouco, o Papa Francisco também vai estar fazendo um monte de bobagem também por aí, vocês vão colocar isso como verdade, né? A gente até conversava isso ontem, né? Às vezes a gente vende uma grande mentira como uma grande verdade, e uma grande verdade como uma grande mentira, né? Então, por quê? Porque se desgasta, porque a comunicação fica gasta, né? Sim. Então, é muito importante isso, essa questão da gente lidar com a verdade. Sim. Né? Não, eu acho que cabe a gente, como cidadão, a gente exigir, por exemplo, a gente tem que exigir o fim das fake news. A gente não pode achar que isso é impossível, entendeu? Se alguma coisa passa pelo computador, essa coisa é rastreada. Então, dá para chegar nas pessoas, né? Se não chega nas pessoas é porque existe uma má vontade política de não chegar, porque talvez chegue num grupo que está aí, né? Fazendo o que está fazendo, porque tem um monte de gente poderosa apoiando, né? Então, acho que cabe a gente, como cidadão, exigir, sim, o fim da fake news, né? Eu estava vendo umas coisas muito interessantes, que esses grupos que reproduzem fake news, eles fazem, via estudos de inteligência artificial, eles sabem o que cada grupo quer ouvir, e eles mandam mensagens diferentes com base nas diferenças ideológicas de cada grupo, para que cada grupo receba, faça o que eles querem, recebendo uma mensagem completamente distinta, entendeu?
adequada, já personalizada para aquele tantinho de pessoas, e aí com base em quê? Com base em tudo aquilo que ela deixa no Facebook, que ela deixa no YouTube, quer dizer, eles conseguem ter um perfil da pessoa e joga depois uma mensagem para ela que é a cara dela, é tudo aquilo que ela acredita, e quando ela recebe aquilo, ela fala assim, meu Deus, é verdade, mas é porque fala para ela, fala a verdade dela, é por isso que ela acha que é verdade, e ainda reproduz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente está vivendo um tempo perigoso, agora, como cidadão, a gente tem que exigir o rastreamento, inclusive o indiciamento e a prisão dessas pessoas. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe de onde parte, entendeu? Todo mundo conhece os grupos. Tem coisa no Netflix muito legal, segundo alguns desses grupos, a operação de alguns desses grupos internacional. Então tá aí, cabe a gente, né, exigir como cidadão o fim da fake news, que é possível, sim, é possível. Eu acho que isso você está cutucando que nós temos responsabilidades com isso, né? Quer dizer, sim, todo mundo tem. Não né? acreditar em tudo, dá para de investigar, não é a coisa que a gente não sabe de onde vem o fundamento. Sim, porque tem uma malandragem também, né? Tem um grupo que é contra um certo tipo de fake news que fala mal daquilo que ele pensa. Ele não quer o fim da fake news que ele divulga. Então a gente tem que ver também essa malandragem, não é? Ele quer que, na verdade, um grupo seja culpado, né? Mas não aquilo que ele faz também, que é fake news, que seja exposto. Então, para a gente, como cidadão, esse jogo, né, esse embate não interessa. A gente tem que pedir o fim de toda fake news, inclusive daquela que a gente tem simpatia, não é? Porque todo mundo tem simpatia com certos valores aqui andam circulando, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que se desfazer disso, tem que buscar de novo a verdade, o respeito e buscar a credibilidade de quem está falando, né? Por isso que eu em todas as coisas que os jornais fazem, eu acho que a gente ainda tem nos jornais algum tipo de credibilidade. A gente não pode jogar a credibilidade dos jornais fora. Não, eu não leio a Folha porque eu tenho meu grupinho de WhatsApp. Sinto muito. Não é? Leia a Folha, xingue a Folha, né? Xinga a Folha, vai lendo xingando, mas leia a Folha. É? Tinha um colega meu, né, um tempo atrás, que ele trazia para mim todos os dias, ele mandava para mim as notícias que ele recebia. Eu falei, mas de onde você... Porque, assim, eu gosto de ver jornal, né? Eu tenho um jornal específico, eu leio todos os dias o jornal e também vejo o jornal, né, no canal específico, eu gosto muito e tal, que tem jornalismo o dia inteiro, eu gosto muito também de ver. E aí eu falei, puxa, mas eu não vi essa notícia, né? Aí ele mandava essas notícias para mim e tal, e aí eu perguntei, um dia eu falei, cara, de onde você tira essas notícias? Ele falou, não, eu leio notícias todos os dias, no Facebook. Sim. Era. O canal, a fonte dele de notícia diária é o Facebook. E você vê, não quer dizer que a gente tem que ler o jornal achando que tem verdade lá, né? Não tem também, tem interesses. E claro. Tem uma coisa que às vezes assim, não é mentira, mas é uma coisa mal checada, não é? Essa história, por exemplo, que aconteceu na favela do Jacarezinho é um horror jornalístico, a gente não sabe o que aconteceu lá, não é? Até hoje eu leio matérias e falo assim, meu Deus, ninguém apurou isso direito, né? Porque continua uma série de dúvidas que um bom jornalista conseguiria checar e chegar a algum lugar, e não chega, né? Você lê aquilo e fala assim, mas vem cá, por que os caras entraram daquele jeito? Como que eles conseguem matar um monte de gente daquele jeito? Como que eles passam por cima das leis daquele jeito? E não tem isso, você não consegue ler alguma coisa que realmente dê um panorama, não é? A gente tem que ser crítico o tempo todo, não é? Agora, de novo, eu acho que os jornais ainda sim têm mais credibilidade. E eu defendo, eu leio 3 jornais por dia, não é? E leio xingando, né? Leio xingando, porque eu não gosto, eu acho que é mal apurado, tem muita notícia, tem muita coisa assim. Eu tenho os minutinhos para falar? Sim, claro, sim. Claro. Que é o seguinte, é você conduzir um raciocínio. Eu sempre falo assim, o jornal não mente, o jornal conduz raciocínio. Né? O que eu quero dizer com isso? Uma vez, há muitos anos, né, estava tendo campanha política aqui em São Paulo,
Inclusive, quem estava concorrendo ao governo do Estado era o Paulo Maluf. Lembram do Paulo Maluf? Né? Pois é. Né? Hoje é um estadista, né, perto do que está acontecendo. Mas, enfim, eu morava em Santo André e era muito engraçado. Eu acho que até hoje acontece isso. Tem propaganda política aqui de São Paulo e o pessoal do ABC recebe a recepção da campanha, né, lá no ABC. E assim, não tem sentido, né? Você vota em candidato, por exemplo, eu de Santo André votava para prefeito de Santo André, né? Aliás, o Maluf era prefeito, não era governador, era prefeito. E aí foi uma colega minha, ela ligou para mim e falou: Nilton, eu estou aqui na TV, acho que, se eu não me engano, era a Record, né? Ela falou assim: olha, a gente queria que uma família fosse entrevistada dizendo o que estava achando de estar recebendo uma notícia, propaganda eleitoral, que não tem nada a ver com a sua cidade, né? Ah, legal, manda aqui. Aí foi lá o repórter, cinegrafista, né? Na minha casa, entrevistou todo mundo, me entrevistou, e eu falei assim, olha, o meu candidato é tal, não tem nada a ver com o Paulo Maluf, não gosto dele, e aí eu falei assim, a última frase foi assim: mas eu me interesso de saber o que o Sr. Paulo Maluf vai fazer, porque ele é uma figura política de projeção nacional e ele sempre vai concorrer a outros cargos, e me interessa saber o que o Paulo Maluf está falando, né? Pois é, eles editaram só essa última frase que eu falei. Aí, no outro dia, as pessoas... Eu trabalhava no jornal, as pessoas vinham na minha mesa assim: ô, Nilton, você virou malufista? Como assim que você vira malufista? E não conta pra gente. Porque a edição só foi assim: eu me interesso de ouvir o que o seu Paulo Maluf está falando, porque ele vai concorrer a outros cargos, tal, e vale a pena saber, tal, quais são as suas ideias políticas. Só colocaram. Então, você assiste o programa, você tem a nítida impressão que eu sou malufista. E o pior, eu não posso falar que eu não falei, porque sou eu falando. Eu não posso falar assim: imagina, eu não falei nada disso. Ué, a fala é minha, a imagem é minha, sou eu. Só que a edição criou um sentido, jogou a coisa de um jeito que dá a impressão completamente errada. Aí que eu falo: o jornal mente? Não. Mas essa é uma estratégia típica, você entendeu? Você pensa o que te interessa e junta as narrativas, né, e forma uma coisa que tem coerência. As pessoas falaram aqui, os jornalistas hoje estão gravando tudo com medo de ser processado, como é o meu caso. Eu ia reclamar do quê? O jornalista, se eu ligasse para a repórter e falasse assim: pô, você me jogou lá como se fosse malufista, ela falou assim: olha, eu tenho aqui, ó, você falou. Sim. A gente tem que estar atento nisso, Nilton. Eu sofri isso também numa entrevista para uma revista, mídia impressa, né? A revista era do grupo empresarial aí, que tinha sido preso na época do Collor, lá dos congelamentos, etc., né? E, de fato, eles conseguiram colocar uma matéria, eu falando mal do governo, eu falando mal de não sei o quê, e daí eu fui reparar que eu não podia questionar, porque o que eu falei estava entre aspas, mas eles continuavam a fala sem as aspas, ou seja, a opinião da revista era dada como se fosse continuidade da minha fala, né? Uhum. Isso é uma coisa para a gente estar atento, o que a pessoa falou. Sim, sim. Então a gente você tira de contexto e cria um outro contexto, entendeu? Aí você vê, isso é muito mais inteligente do que mentir. Manipulação. Né? Mentir é uma manipulação extremamente inteligente. Né? Bem, se eu tiver tempo, eu queria contar uma coisa também, porque eu estou contando como manipulador. E uma vez eu fui manipulado, eu fui manipulado de um jeito tão brilhante que até hoje eu acho que foi uma manipulação mais brilhante que eu já fizeram comigo. Posso contar? Você tem todo o tempo possível que você queira. Essa é legal, porque eu trabalhava no Jornal Diário do Rio Grande ABC, isso faz tempo, faz uns 30 anos, né? Eu era editor da página do quê? De polícia. Isso mesmo, polícia. Eu fui repórter policial 5 anos e gostei muito da experiência, me ensinou muito, né? E uma vez teve, isso foi na década de 90, né?
teve um assalto a um shopping, aquele shopping que é do lado da prefeitura de São Bernardo do Campo, né? Tem um shopping grande lá. Teve um assalto no shopping, aí os assaltantes saíram e deram uma rajada de metralhadora na parede assim, do shopping. E aí o fotógrafo do jornal foi lá, né? Aquilo era o único sinal do assalto, ele fotografou e eu publiquei a foto do assalto com a matéria, né? E aí, no dia seguinte, me chama na sala dele o dono do jornal. Só 2 vezes em 5 anos ele me chamou. Né? Essa foi a primeira. Né? Ele me chamou, acho que era o Fausto Polense. Né? Ele me chamou no último andar lá do jornal, sentou e falou assim: Newton, é o seguinte, você deu uma foto de uma parede metralhada, né? Falando do shopping, né? Falei, dei. Ele falou, olha, eu vou pedir para você fazer uma reflexão, né? Ele falou assim, a gente está vivendo agora no Grande ABC um processo de esvaziamento industrial, né? O que significa que muita gente, muitas empresas estão saindo, acho que na época tinha saído a Brastemp, lá de São Bernardo, enfim, estava muita gente sendo desempregada porque as empresas estavam indo para o interior, onde tinha menos impostos, menos problemas, né? E ele falou assim, o que está acontecendo agora é que a região do Grande ABC está trocando, né? Está virando uma região de serviços. Então, há cada vez mais interesse no setor de serviços aqui para a região, porque é uma região que tem as pessoas ainda têm um bom poder aquisitivo. Então, há muitos grupos que têm interesse de colocar shopping center aqui no Grande ABC. Então, quando você dá uma foto de uma parede de shopping metralhada, o que você acha que acontece? Não é? Você acha que você está espantando ou não esses futuros investidores que podem ser importantes para a manutenção dos empregos das famílias aqui do Grande ABC nesse processo de esvaziamento industrial? Ou seja, eles perdem o emprego nas indústrias e vão ter emprego no setor de serviços, caso esse setor de serviços cresça. Ele só falou isso. Eu nunca mais dei foto de tiro do jornal. Né? De tiro na parede de shopping. Não é uma manipulação brilhante? Não é? Ele poderia ter falado assim, eu sou o dono do jornal, nunca mais, né, me coloque foto. Não, ele não me proibiu. Né? Ele só jogou para mim. E aí, o que você vai fazer? Não é? Brilhante, brilhante. Né? É uma manipulação que você não consegue sair. Você não sai. Ele te joga a responsabilidade. Né? Mas é isso. Trazendo aqui a comunidade, o Barbosa Oliveira, aliás, antes a Eliana Roça, que já coloca, muito ótimo mesmo, gostoso de ouvir. Barbosa Oliveira, você me fez lembrar que no passado colocar garrafa plástica em cima do relógio da luz, a conta baixava. Pois é, você vê que fake news não é de hoje, né? Não, e você repara como essas coisas... Não foi inventado hoje. Como essas coisas gravam, né? Quer dizer, há quanto tempo foi isso e o Barbosa ainda lê. Não, olha só, o que você diz, a fake news não é de hoje. Por exemplo, como é tão antiga, Jesus foi vítima, por exemplo, de 2 tribunais, né? E os 2 tribunais mentiram para poder condená-lo à morte. Vítima de tribunal religioso, judaico, né? No período dele era o Sinédrio, né? Os líderes do povo julgaram, né? Dizendo que ele estava cometendo blasfêmia por se dizer filho de Deus, portanto ele era rei. Aí levaram contando isso a Pilatos, dizendo que se ele era rei, se ele era o Messias, portanto ele era o rei de Israel, e se ele era rei de Israel, ele estava indo contra César, que era o imperador que dominava ali, que era a colônia de Roma. Mas então ele foi condenado à morte. Só que o que acontece? A comunidade de Jesus, a primeira comunidade, né, os discípulos dele, disseram que ele ressuscitou. Né? Não acharam o corpo dele. Então,
O que os chefes do povo disseram? Não vamos abafar isso. Vamos dizer que os discípulos dele entraram no túmulo e roubaram o corpo dele, para que os outros desacreditem nele. Ou seja, espalharam a fake news entre a comunidade judaica, justamente para desmerecer Jesus, desmerecer a comunidade cristã. Então, fake news, ó. Sim. É muito. A novidade é a mídia só. Só. Não é a mensagem, é a mídia. Acho que está falando para você, Padre Glênio. Pronto, falei, estou leve. Gosto muito quando o senhor fala esta frase. A Eliana Sader, que é irmã de um grande comunicador, a irmã do Emir Sader. Seríssimo esse tema. O José Zé Alberto Pereira coloca muito bom esse bate-papo. O Clóvis, tendenciosas, Newton, menos informativa e mais formadora de opinião, só que como pode formar opinião sem informação? Daí adota-se opinião. Né? Quer dizer, tem razão, né? Muitas vezes você vê que o cara não está dando fatos, datas, nomes, eventos, né? E está dando a opinião dele. Né? A Eliana Rocha, né? Comunicação e seus truques. Né? A Messias, boa noite. Bom bate-papo, abraço a todos. Um abraço, Messias, também. Gente, olha, Messias foi testemunha. Meu primeiro emprego que eu fazia bico, eu escrevia no jornal e fazia coluna do estudante no ano de 68, né? Então, isso meio fora de contexto. Gente, estamos aí com o nosso tempo quase terminando e queria obter o comentário de todos vocês que estão aí. Mas, Newton, sempre quando a gente vai começar, planeja uma fala, a gente fala, não posso esquecer disso. Alguma coisa que você tinha pensado em falar e ainda não teve oportunidade? Não, falei tudo que eu queria. Eu escrevi um textinho, né? Então falei tudo que eu queria. Tá tudo, foi dentro do planejado aí. Que legal. É um tema, né, por incrível que pareça, né, que você falou, se a gente for aprofundar a comunicação, a gente passa muito tempo conversando. Sim. Eu acho que você trouxe uma versão muito produtiva, né, no sentido de que a gente não fique na inocência, né, sempre que nós estamos nos comunicando, de alguma forma nós estamos querendo convencer alguém de algo, este alguém também está querendo nos convencer, temos dificuldade de ouvir, e não adianta jogar a responsabilidade do insucesso para o ouvinte, a gente tem para a gente a responsabilidade da comunicação. Né? E quem quiser ler também mais sobre o assunto, eu tenho um livro que é A Mídia e Seus Truques, que é uma análise dos meios de comunicação, como que eles fazem para nos convencer, né? E é uma análise que inclusive, inclui não só conteúdos, né? Mas inclui também a que a gente chama das coisas expressivas, né? Fotos, filmes, edição, né? Então, eu faço um convite aí para as pessoas também, se interessarem do ponto de vista mais teórico sobre o tema, né? Tem um livro aí, A Mídia e Seus Truques. Que editora que é? A Contexto. Vamos ver se está correto aí. De seus truques, Newton Hernandes, editora Contexto. Então. Que legal. Padre, como foi para você? Olha, para mim foi uma experiência muitíssimo agradável, né? Aprendi muito, porque é o que eu faço o tempo todo, né? A minha vida é essa, né? Como eu disse, é se comunicar, né, com as pessoas e sempre tentando, claro, do meu ponto de vista, sempre na comunicação falar a verdade sempre que possível, né? Porque falar não só da minha verdade, mas tentar levar, claro, como diz a Paulina, né? Quando a gente fala, a gente está falando sempre da gente mesmo, porque passa pelo nosso ego, né? Não tem jeito, tem que passar por nós. Você está acabando de falar de você mesmo, não tem jeito, tem que passar por ali. Mas tentando levar a comunidade, como hoje, acho que a ideia desse bate-papo é sempre levar a comunidade
a refletir sobre as coisas, né? Comunicação, ela é fundamental. Eu trabalho com casais especificamente, de maneira especial, e com família. E, assim, para mim foi maravilhoso escutar isso, né? Eu estou sempre dizendo isso para os casais. Conversem, falem, né? Digam o que você pensa. Ninguém tem uma bola de cristal para poder imaginar, né? Eu me lembro de uma atividade que eu fiz com os casais, muito interessante, e que a gente fez uma dinâmica com os casais, e que o marido tinha algumas perguntas, dentre elas a comida preferida dele e a comida preferida dela. Então, eles separei os maridos e as esposas, né? E cada um tinha que colocar, entre outras coisas, a comida preferida, né? E aí a esposa colocou que o marido gostava de tutu de feijão. Na hora que ela leu isso, assim, eles tinham que marcar ponto. Então, um casal que marcasse mais pontos ganhava uma prenda, dava um presentinho para ele. O marido deu um pulo dessa altura e falou: Quando? Quando que eu gosto? Estava casado há 30 anos. Quando que eu gosto de tutu de feijão? Já pensou? Aonde foi que você me viu comendo tutu de feijão? Pô, mas eu sempre fiz, você comeu para te agradar, mas eu não gostava. Aí começou a confusão, assim, mas por que você não me falou? Há 30 anos eu estou fazendo tutu de feijão para você. Então, ou seja, a comunicação tem que falar, tem que se expressar, tem que colocar para fora. Então, foi muito bom. Obrigado, Nilton, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos às comunicações, né? O Nilton não sabe, né? Mas a paróquia, neste tempo de não poder ter celebrações, a comunidade está fazendo quentinha e vendendo ao redor para conseguir angariar fundos para manter a igreja aberta. Como é que estão os caldos aí, padre? Vendeu tudo já? Não, ainda tem. Quem quiser pedir, pode pedir no meu WhatsApp particular, no WhatsApp da paróquia. Nós temos e estamos entregando. Vamos entregar aí até as 10 da noite. Tá frio, tá bom para tomar caldo de feijão, caldo de mandioca, caldo de mandioca com frango, né? Caldo de verde e caldo de legumes. Tem gosto para tudo. Pode pedir aí, gente. Obrigado. R$10 cada uma, meio litro. Isso. Meio litro, cada uma, né? Legal. Um outro comunicado para a gente dar é que o nosso bate-papo vai ter uma interrupção de 2 semanas, né? Porque tem as atividades, a novena, e o pessoal gosta, né, e acompanha as novenas, então a gente volta só daqui a... Vamos pular 2 semanas sem o bate-papo, mas não estamos desistindo dele, não, tá? É muito gostoso ter a companhia de todo mundo. Mensagens aqui. Mais algum aviso, padre? Enquanto isso, Clóvis, obrigado, Nilton, Marcelo e padre. E o Lucas, realmente temos que ficar atentos, por muitas mensagens nos levam a interpretações errôneas, nos colocando em sérios apuros. Né? Não, é interessante você falar do bate-papo, né? A gente não vai ter 2 fins de semana, porque temos compromissos na quinta agora, que eu e Marcelo vamos fazer uma live sobre um documento do Papa, que chama-se Amoris Laetitia, que é sobre a família. Quinta-feira vai ser em âmbito diocesano, então nós vamos fazer uma transmissão cruzada, né, pelo Facebook, com a nossa paróquia, através do YouTube da Diocese. E na outra quinta é Corpus Christi, né, então nós teremos missa às 20 horas na nossa paróquia, então nós não teremos a novena, a trezena de Santo Antônio. Vamos colocar no sábado, no lugar do bate-papo. Aí voltamos dia 12, dia dos namorados, onde nós vamos falar sobre relacionamento de maneira geral, né? Isso. Então, só lembrando, quem quiser, quinta-feira, no YouTube da Diocese de Campo Limpo, Padre Glênio e eu vamos estar começando uma série de 12 programas, um por mês, sobre Amoris Laetitia, que é o documento sobre a família. Então, se quiser, pode acompanhar no Facebook da paróquia, mas o YouTube vai ser o da Diocese. Né? Nilton, já que é a sua primeira live, doeu? Como é que foi a experiência? Não, foi boa. Foi boa. Bem, tem a experiência de dar aula, né? Sempre ajuda, né? Então... Sempre ajuda. Perfeito. Obrigado. Valeu, para você bastante. Agradecer a todos também, agradecer as perguntas, né? O interesse. Tá? Muito obrigado.
tivemos praticamente 40 pessoas acompanhando o nosso bate-papo. Uhum. Boa noite a todos. Padre, você encerra? Encerro, quero agradecer. Obrigado, Newton, mais uma vez. Acho que para a nossa comunidade é muito importante, né? Eu digo a comunidade aqui, nossa, escutar pessoas assim como você, com a experiência que você tem. Você falou de maneira leve, é muito difícil a gente ouvir de maneira leve um tema tão difícil e coisas tão difíceis. Me lembro, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Eu participei de 2 encontros mundiais do Papa com a família, participei 3, um com o Papa Bento e outro com o Papa, 2 com o Papa Francisco, um na Filadélfia, nos Estados Unidos, e outro na Irlanda, que foi o último, em Dublin. E esses 2 lugares foram escolhidos pelo Papa Francisco porque foram os maiores focos de casos de abuso sexual por conta de padres e bispos da Igreja Católica. E o Papa se reuniu com essas famílias, e eu me lembro disso, eu estava presente, e o Papa falava de temas difíceis, ele fala de temas difíceis com muita leveza, porque ele não tem medo, porque ele não tem vergonha, ele não tem medo de pedir perdão, ele não tem vergonha de assumir os erros, né? Então, acho que quando a gente não tem medo e a gente não tem a vergonha, ou seja, de dizer a verdade, de assumir os erros, né? Você ensina nisso. Eu assumiria o meu erro, né? Assumiria que errei, né? Eu acho que é muito importante isso na comunicação. A verdade, claro, absoluta é difícil, mas a verdade é relativa, mas relativa a mim. Então, é muito importante a gente ser honesto com a gente mesmo. Eu acho que o Papa teve essa intuição, ele tem isso, né? Francisco tem isso, essa intuição de dizer a verdade, apesar de tudo. E eu acho que é isso que eu escutei hoje de você aqui, comparando, né? Dizer a verdade com leveza, mas dizer a verdade, dizer as coisas com aquilo que a gente tem condições de ouvir. Obrigado por me ensinar, obrigado por ensinar a comunidade. Eu que agradeço, eu estou sempre aprendendo também. Ser professor não é uma profissão, ser professor é uma vocação, né? É muito importante, a gente percebe isso. Obrigado mesmo. E eu quero encerrar a comunidade, né, aí dizendo muito obrigado, um beijo a todos e que Deus nos abençoe e que vocês possam, amanhã, lembrando, temos missa às 8, mas às 10h30 a missa é transmitida aqui pelo canal do YouTube e do Facebook. Que Deus abençoe a gente, que Deus possa dar uma boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado a todos. Obrigado, meu. Obrigado. Obrigado, comunidade.